Antes de mais nada, eu gostaria de desejar a vocês e a todos os familiares uma boa Páscoa. Nós hoje vamos rever a expansão muçulmana. Vamos falar, por exemplo, de que nem todos os árabes são muçulmanos. Você tem árabes cristãos, árabes judeus. Nós vamos falar que na Península Arábica você tem várias regiões, desde o deserto até aquelas regiões mais férteis que permitiram aí a comercialização. Vale considerar que a Arábia antes de Maomé era uma Arábia politeísta, ou seja, os comerciantes vendiam aquelas estatuetas representadas pelos deuses e ganhavam muito dinheiro com isso. Você também tem aí a chamada Kaaba, que era uma tenda no meio da praça, e ali as pessoas veneravam a pedra preta. A história dessa pedra preta todo mundo sabe que, segundo conta, essa pedra teria sido enviada por Deus e por causa do pecado do homem, ela ao bater na terra, ela ficou preta. Então até hoje ela existe e acaba também. Vale considerar que por causa do coronavírus, toda essa peregrinação, visitação está proibida. A Kaaba não pode, é proibido pelo Estado árabe. Outra coisa que eu quero colocar para vocês é que tudo vai mudar a partir de Maomé. Maomé, ele ficou órfão muito cedo, foi adotado pelo seu tio, que era caravaneiro, e durante as suas viagens ele entrou em contato com outras religiões, como o judaísmo e o cristianismo. Religiões essas monoteístas. Se casando com uma viúva, ainda jovem, ele conseguiu então criar uma nova religião a partir da aparição do anjo Gabriel. O anjo Gabriel aparece para ele e diz que ele é o único profeta e Alá, o único Deus. Então, ele passa a conversão de seus amigos mais próximos e parentes. Essa religião que nasce a partir dos dogmas cristãos e judeus, nós chamamos de islamismo. Prestem atenção. A vida eterna, anjos, céu, amor ao próximo, peregrinação, caridade, todos esses dogmas, eles vão ser descendentes dessas duas religiões que vão também contribuir para a base, para a formação do islamismo. Gostaria de colocar a vocês que todos aqueles que se converteram ao Islã são chamados de muçulmanos, que quer dizer aquele que fez a paz com Deus. Então veja, no momento em que Maomé ele vai a Meca, ele então começa a pregar essa nova religião e bate de frente com aqueles comerciantes que ganhavam muito dinheiro vendendo aquelas estatuetas politeístas. Então o que vai acontecer aí? Esses mesmos comerciantes vão tramar a morte do profeta. Então ele vai ser obrigado a fugir de Meca para Yatrib, batizada depois de Medina. Essa fuga, ela fica conhecida como Hégira e ocorre no ano 622 da era cristã. Veja bem, é um marco, é um início do calendário muçulmano, da contagem de tempo dele. Vale considerar também que os muçulmanos, eles tinham 5 pilares: o credo, a oração, o jejum, a caridade e a peregrinação. E outra coisa, o livro sagrado é o Alcorão, assim como é a nossa Bíblia. E também tem o livro do profeta, a Sunna, que é o livro em que Maomé coloca todas as suas obrigações, todas as suas seus conselhos, as suas peregrinações, os seus escritos, as suas diretrizes. Muito bem. Após a morte do profeta,
nós vamos ter aí o poder nas mãos dos califas, sucessores do profeta. Então você vai ter dois ramos, que vai ser os sunitas e xiitas dentro do Islã. Sunitas eram aqueles mais flexíveis, eram aqueles que aceitavam que o comando do Islã poderia estar nas mãos de um convertido. Aceitavam a Sunna e o Alcorão, daí o nome sunitas. Já os xiitas, eles eram mais radicais, eles não aceitavam a Sunna, só o Alcorão, e também somente os descendentes do profeta Maomé poderiam liderar o Islã, como seu genro ou descendentes dele, Ali. Muito bem, nós temos a expansão do islamismo para outros lugares, como por exemplo, ainda na Ásia, África e na Europa, a Península Ibérica, o que chamamos de Portugal e Espanha. Veja bem, essa expansão levou ao jihad, quer dizer a Guerra Santa. Mas veja, segundo o Alcorão, você não obrigava ninguém a mudar a religião. Você não impactava a religião, porque o Alcorão prega a paz, prega o amor, prega a humildade. Então, por isso que hoje rejeita-se aquelas religiões tidas, doutrinas tidas como islâmicas, que são radicais, que ferem o Alcorão e envergonham toda a comunidade islâmica, como, por exemplo, aquelas ações terroristas dos chamados islâmicos que compõem o Estado Islâmico. Eu gostaria de deixar claro que durante o domínio árabe nessa região da Europa, particularmente Portugal e Espanha, eles dominaram Barcelona, Granada, Navarra, Toledo e deixaram ali uma bagagem cultural extraordinária, brilhante. O comércio deles também. Por falar em comércio, você vai ter aí o impacto da expansão muçulmana na Europa. Até porque os muçulmanos vão fechar o mar Mediterrâneo, impedindo a passagem de navios por ali. E isso vai enfraquecer o comércio europeu e vai fortalecer o comércio árabe. Já dizia um sheik, por ali não passa uma tábua dos cristãos. Nós vamos ver na próxima aula o absolutismo e o renascimento. Ok? Você vai pegar a sua apostila, meu querido aluno e querida aluna, e vai grifar, acompanhando esta aula, toda essa parte da expansão muçulmana para facilitar seus estudos. Um beijo, um bom fim de domingo e boa Páscoa para você.